Olá, eu vou te convidar para uma linda viagem no nosso curso Química do Zero, para partir realmente do zero e viajar comigo na história do átomo, do zero até o modelo atômico atual. Nós vamos ter uma pequena conversa agora, como tudo surgiu, de onde eu vim, para onde eu vou, porque o átomo é a menor porção da matéria, e se ele é a menor porção da matéria, ele veio de onde? Como foi formado o átomo? De onde surgiu o átomo? Pelo menos a ideia, a concepção do átomo. Vamos viajar. Nós vamos viajar juntos para a Grécia, mas não nos tempos atuais, com toda a crise grega, não nisso. Nós vamos viajar para 500 e 400 a.C., para começar dentro da filosofia, todo o pensamento da química. Dois filósofos, Demócrito e Leucipo, eles montam a escola do atomismo. Essa escola não foi aceita, infelizmente ela teve muita contestação e ficou aceita que a composição da matéria era feita por 4 elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. Hoje nós sabemos que a matéria não é formada por terra, água e fogo. E a escola do atomismo ela foi apagada por praticamente 2.300 anos. Foi muito tempo na história sem ninguém ouvir. E por que ninguém ouvia os filósofos que estavam falando corretamente? Demócrito estava um pouco fora de padrão. Então ele não era bem aceito. Então as ideias que ele trouxe disseram que ele era louco, que ele estava fora de contexto, que não havia nada a ver com o que ele estava falando. Mas não é bem assim. Eu vou pedir para você agora a liberdade literária para colocar Demócrito como um cara assim, um pouquinho fora de forma e que gosta de comer. Eu fui um cara que gostei de comer a minha vida inteira, então eu sei o que é sofrer no final de uma sobremesa. E eu queria que você se colocasse comigo no lugar de Demócrito. Imagine que você está hoje, ao invés de estar na sua casa, agora me assistindo na sua telinha, no seu celular, você está na frente do Mar Grego. Já conseguiu a sua aprovação e aí você está na frente do Mar Grego e decidiu comer uma fruta. E todo mundo, quando pensa em comer uma fruta, pensa logo, ele vai comer uma maçã. Não, 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 não. Demócrito gostava de comida, muita comida. A maçã é muito fitness para ele. Demócrito ia comer uma jaca inteira. Caramba, uma jaca inteira? Sim, mas como toda fruta, por maior que seja a fruta, ela vai chegar ao final. E você que gosta, por exemplo, de uma sobremesa, que começa a comer teu bolo, sabe a dor que provoca no teu coração o final de uma sobremesa. Demócrito começou a jaquinha na frente de um Mar Grego lá e começou a comer, e a jaca ia diminuindo, ia ficando cada vez menor, e ele ia partindo a jaca e comia, partia a jaca e comia, partia a jaca e comia, de repente chegou ao último pedaço da sua jaca. Com muito sofrimento, tirou o caroço da jaca e ficou só com a carne, e aí ele começa a dividir, tirava um fiapinho e comia, e começou a trazer uma dor muito forte no seu coração, e a dor forte no seu coração fez com que ele pensasse. Pensar em quê, Carlos André? Está ficando louco? Não. Ele pensou sobre o comportamento e composição da matéria. O que é matéria? Responde para mim, olha bem no fundo dos meus olhos agora e responda para mim o que é matéria. Qual o conceito que você aprendeu quando criança sobre o conceito de matéria? Qual o conceito de matéria para você? É tudo que tem? Lindo, que legal. É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Demócrito também pensa acerca do comportamento da matéria. E uma jaca, o último caroço, a carne da jaca, também tinha massa e também ocupava lugar no espaço. Mas aí ele foi comendo metade da metade, da metade. De repente ficou um pedaço tão pequenininho, mas tão pequenininho que ele não conseguia mais dividir. E aí ele disse, esse pedaço eu não consigo mais dividir. Como é que se fala não se divide mais em grego? Show! Átomo. A palavra átomo vem do grego aquilo que não se parte, aquilo que não se divide. De onde vem a ideia, a concepção do átomo, dos gregos, dos filósofos gregos. Mas, Carlos, se cair no meu vestibular, que o primeiro modelo atômico científico pertence aos filósofos gregos Demócrito e Leucipo. Está falso. O primeiro modelo atômico não é deles. A ideia, a concepção, o conceito, a escola do atomismo vem da filosofia. O primeiro modelo atômico ele vai surgir no século XIX, logo depois do começo da química. Em 1796, Antoine Lavoisier faz o Tratado Elementar da Química. Ele divide as ciências, ele vem com a nova ideia, com a nova concepção de uma ciência que trabalhava as reações, as transformações, as mudanças da matéria. Nós vamos estudar agora as reações, as perguntas sem resposta. E aí Lavoisier logo depois é guilhotinado na Revolução Francesa, e Proust continua os seus trabalhos, Dalton continua os seus trabalhos, e Dalton começa a voltar ao contexto de 2.300 anos, quando os filósofos trouxeram o conceito de átomo.
O que é átomo? Aquilo que não se parte, aquilo que não se divide. Só que dessa vez não era um cara fora do padrão que estava falando. Dalton era um cara extremamente respeitado pela comunidade científica da época. E ele traz o conceito de átomo e coloca para todos o primeiro modelo atômico. E muita gente ainda acredita que o átomo é dessa maneira. Muita gente, você deve conhecer alguém que deve dizer assim, ah, eu sei, o átomo é a menor porção da matéria. Para Dalton, sim, a resposta é sim. Para Dalton, o átomo é a menor porção da matéria. Deixa eu te mostrar agora na tela cheia um pouquinho mais sobre o modelo atômico de Dalton. Vamos lá, tela cheia para você. Na tua tela cheia vai surgir agora aí o modelo atômico de Dalton. Esse apelido do modelo atômico de Dalton é muito famoso. Assim, você deve lembrar dele aí há muito tempo, falando sobre a bola de bilhar. Todo mundo diz que o modelo atômico de Dalton é uma bola de bilhar. Só que preste atenção, o fato de ser uma bola de bilhar traz a concepção de um modelo atômico esférico. Uma bola de bilhar também tem massa. O modelo atômico de Dalton é indivisível, até porque, se você olhar, a palavra átomo significa indivisível, aquilo que não se parte, aquilo que não se divide. Dalton dizer ou falar para você que o átomo é indivisível é mais do que normal, é mais do que esperado. É óbvio, porque átomo já significava indivisível. Então dizer que é indivisível é normal. O átomo é a menor porção da matéria. E se você lembrar os conceitos de matéria, não sei se você vai guardar no seu coração, mas se você lembrar dos conceitos de matéria, matéria é tudo que tem massa. O átomo de Dalton tinha que apresentar massa, porque ele traz o átomo, a concepção do átomo vem a partir do conceito de matéria. E o conceito mais rudimentar de matéria, que você aprende ainda quando é criança, é tudo que tem massa. Então, o átomo de Dalton ser maciço, mais do que esperado. O átomo de Dalton ser indivisível, mais do que esperado. O átomo de Dalton ser indestrutível, aqui sim. O átomo de Dalton ser indestrutível e ser esférico, tem novidade. Esse conceito, quando ele diz que o átomo é indestrutível, ele acaba com uma das correntes mais fortes da alquimia. Existia uma corrente na alquimia que era a escola da transmutação metálica. As pessoas acreditavam que era possível transformar metal comum, como o ferro, em ouro, por exemplo. Eu conseguia transformar o ferro em ouro. E Dalton vem e diz que não. Porque o ferro tem suas características que são imutáveis. Eu não consigo transformar metal comum em ouro. E essa corrente alquimista cai por terra. E cai por terra com quem? Com Dalton, o primeiro modelo atômico. 4 palavras mágicas que você não pode esquecer. E aí eu queria que você olhasse bem no fundo dos meus olhos. Olha para mim agora, bem no fundo dos meus olhos, para não esquecer. Modelo atômico de Dalton, esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Por que ele era maciço? Ele tinha massa. Vem do conceito de matéria, é tudo que tem massa. Lembra que Demócrito estava pensando sobre composição da matéria e Dalton também está falando sobre estrutura da matéria, o começo da química, as reações. Então tem massa mais do que esperado. Ser indivisível, mais do que esperado, porque o átomo é a menor porção da matéria. A palavra átomo significa indivisível. E por que esférico e por que indestrutível, Carlos André? O esférico, se você pensar comigo, e pense bem comigo agora, pense bonitinho. Você já viu uma esfera, uma bola de gude, uma esfera de aço, de ferro, seja do que for? Você já conseguiu quebrar uma bolinha de gude na mão, girando uma esfera de vidro na mão? Não. Por que você não consegue quebrar uma esfera na mão? Porque ela nem tem vértices, nem tem arestas. E o fato dela não ter vértice, não ter aresta, de não ter pontas, de você não conseguir partir na mão, dificulta muito a aplicação de um torque. Qual a figura geométrica mais difícil de quebrar? Qual a figura geométrica mais difícil de partir? É exatamente uma esfera. Então vamos lá, repete comigo, quero ouvir tua voz agora. Fala bem alto para todo mundo na tua casa saber que você está estudando e está estudando química com Carlos André no QG do Enem. Vamos lá? O átomo é esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Muita gente diz que é imperecível, a mesma coisa. Indestrutível é quando Dalton diz assim, ó, não tem como, é impossível. Quando você chega no átomo do ferro, eu não tenho como transmutar esse ferro em ouro. Vamos acabar de uma vez por todas com essa ideia de transmutação metálica. Eu não vou conseguir transformar ferro em ouro nunca. A outra corrente alquimista até hoje ela perdura.
que é a busca da vida eterna. Até hoje, muita gente está buscando a vida eterna, é a indústria que mais rende, é a indústria do bem-estar e da beleza. As pessoas querem ter uma vida mais longa, tem longevidade, vitamina, bioquímica, medicina ortomolecular, nutrologia, nutrição, tem muita coisa envolvida nessa segunda corrente alquimista, que é a busca da vida eterna. Até hoje, as pessoas estão buscando a vida eterna, mas a corrente da alquimia, quando Dalton fala, ó, eu vou pensar aqui nessa corrente alquimista, essa corrente alquimista de transmutar metal comum em ouro, não vai rolar. Dalton acaba com essa corrente alquimista porque ela não acontece mais. Isso foi no começo do século XIX. A data do modelo atômico de Dalton está entre 1806 e 1809. Muito tempo se passou para surgir o segundo modelo atômico. Mas, Carlos, por que teve essa pausa? Por que eles pararam de trabalhar? Não, não é que eles pararam de trabalhar, não. Mas se você imaginar que no começo do século XIX a única ferramenta que eles tinham era uma balança. Então os caras trabalhavam muito cálculo estequiométrico, muito. É cálculo estequiométrico, lei ponderal, é pensar, 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 mas a balança tem uma limitação de conhecimento, que é o peso, é a massa. O único conteúdo que eles tinham que podiam trabalhar naquele momento era a massa, é por isso que cálculo estequiométrico era tão trabalhado. Até que de repente surge a luz. Literalmente surge a luz. Na segunda metade do século XIX, você tem o surgimento da energia ou a utilização da corrente elétrica. É por isso que até hoje Paris é chamada de cidade de luz. Eu não sei se você sabe, mas Paris é chamada de cidade de luz não é porque Paris é uma cidade iluminada. Não, é porque em Paris foi utilizado o primeiro gerador de eletricidade numa estação de metrô, que até hoje é chamada de Estação da Luz. Um gerador de eletricidade em 1869. Agora eu tenho uma eletricidade. Aparece uma ferramenta nova. E para a ciência, uma ferramenta nova muda todo o contexto. Eu vou pegar agora a descoberta da eletricidade para tentar desenvolver uma nova ideia. E Thomson, Joseph John Thomson, começa a estudar sobre o átomo. E vai usar um experimento chamado experimento de William Crookes, utilizando raios catódicos. Aí eu quero que você pense comigo agora, mas pense com carinho. Veja, você deve lembrar das suas aulas de física que cargas opostas se... Show de bola, participa comigo, pode falar. Quanto mais você falar, mais você ativa a sua memória auditiva e, consequentemente, mais vai gravar os conteúdos. Quer ver? O átomo de Dalton ele é esférico, maciço, indivisível, indestrutível. Show de bola. Thomson vem para utilizar a eletricidade. Então, se aparecer na tua prova, aí eu quero que você olhe para mim, apareceu na minha prova do vestibular o primeiro cientista a utilizar a eletricidade para comprovar o modelo atômico. A resposta, Thomson. Carlos, Thomson descobriu a eletricidade? Não. Thomson construiu o experimento que utilizou para provar o modelo atômico? Não. O experimento é de William Crookes. Thomson descobriu as cargas? Não, as cargas já existiam. Isso é uma pegadinha muito grande em provas militares. Cuidado, porque existem provas que são mais específicas, que têm uma segunda fase, ou uma prova militar que puxa muito para a atomística, e nessas provas que são mais específicas, começa a dizer assim, Thomson descobriu a carga do elétron. Não. Thomson não descobre a carga do elétron, Thomson descobre o elétron. Thomson vai descobrir o elétron dentro de um átomo, e essa descoberta foi justamente utilizando a eletricidade. Aí, quando Thomson pega o seu experimento com a eletricidade, ele vai colocar uma placa positiva e uma placa negativa. Eu preciso que você lembre comigo que a placa positiva vai atrair o contrário. E qual o contrário do positivo? O negativo. Espetacular. A placa positiva vai atrair o negativo. Quer ver mais? Vamos lá. Vou puxar para você agora aqui a tela sobre o modelo atômico de Thomson. Está na tua tela, a tela cheia para você. Está aparecendo aí o modelo atômico de Thomson. Eu vou desenhar aqui rapidamente, junto com você. Nós vamos desenhar juntos aqui agora. Eu vou colocar aqui bem elegante. Uma placa positiva, está na parte superior da tua tela. Uma placa positiva e uma placa negativa. Só para que a gente pense um pouquinho acerca do que Thomson estava falando, de maneira muito simples, sem querer complicar a química, porque a química não é complicada. A química é linda, é maravilhosa, ela é exuberante. Veja, se o átomo fosse como Dalton está falando, sem cargas, porque o átomo de Dalton não tem carga, né? Ninguém sabia que tinha carga. Se eu não tenho carga, eu não vou ser atraído nem pelo positivo, nem pelo negativo. A tendência natural é que você passe por aqui sem sofrer nenhum desvio. Para a surpresa de Thomson, ocorre um desvio na trajetória dos raios catódicos. Opa, desviou para cá. Se você desvia se aproximando da placa positivo, é porque você é o quê? Negativo. Thomson, a tag de Thomson, a hashtag de Thomson, o metadado de Thomson, a palavra crucial para que você guarde no seu coração, Thomson descobre o elétron.
Thomson descobre o elétron. E com a descoberta do elétron, ele provoca a divisibilidade do elétron, ou do átomo. Ele divide o átomo. O átomo, que era até então indivisível, agora já não é mais. O átomo, a palavra átomo, era para cair por terra com Thomson. Thomson divide o átomo em duas partes. Porque o átomo de Thomson está agora no teu lado esquerdo. Vou até mudar a cor da canetinha aqui, porque você merece sempre o melhor. Thomson diz que o átomo tem uma massa positiva. Não mudei a cor, deixa eu mudar para você, colocar agora em azul aqui. Pronto. Thomson diz que o átomo tem uma massa positiva, essa massa aqui, ó, que é positiva. E ao redor de todo o volume dessa massa positiva estão encrostados, estão presos, estão fixados os elétrons. Estão aqui os elétrons. Ó. Carga negativa, carga negativa, carga negativa. E esses elétrons não saem dessa massa porque a massa, por ser positiva, prende ele. O negativo ele se sente atraído pelo positivo. O negativo não conseguia sair daqui de dentro porque estava preso. Muita gente chama esse modelo atômico de modelo pudim de passas. Me permita, mais uma vez, a liberdade literária. Eu nunca vi um pudim de passas desse jeito. Nunca. Nunca mesmo. Eu queria que você olhasse para mim. Bem, de novo, olha bem para mim. Olha bem no fundo dos meus olhos azuis. Não está vendo meus olhos azuis? Não, não é possível. Está vendo, não? Estou brincando, claro que não é. Vamos embora. Preste atenção. Eu nunca vi um pudim de passas dessa maneira. Eu não sei se na sua casa se faz pudim assim. Mas na minha casa, o pudim que é feito, que agora não faz mais, infelizmente, mas quando eu podia comer o pudim, você tinha lá uma massa e em cima da massa colocavam as ameixas. E uma calda. Só que o átomo de Thomson não tem carga só na parte de fora, não. Em todo o volume do átomo de Thomson, você tem cargas que são negativas. Então, Carlos André, há alguns anos atrás, aproximadamente 10 anos atrás, decidiu mudar a alcunha do modelo atômico de Thomson, decidiu mudar o apelido do modelo atômico de Thomson. Eu não vou mais utilizar pudim de passas, eu vou utilizar panetone. Exatamente. Se você imaginar um panetone, ele é muito, mas muito parecido com o modelo atômico de Thomson. Pensa direitinho, um panetone ele é arredondado, porque o átomo de Thomson continua sendo esférico, como o de Dalton era. Ele continua sendo maciço, ele tem massa positiva, só que ele tem partículas negativas em todo o seu volume, que são as frutas cristalizadas. Se você mentalizar, feche os olhos agora, vá, feche os olhos comigo. Feche. Não feche. Se você não fechar os olhos, não passa nem na fachuba nos próximos 25 anos. Olha para mim. Fechou? Pronto, imagina um panetone. Está imaginando? Isso. Um panetone é um modelo atômico de Thomson. A massa do pão seria uma massa positiva e partículas negativas em todo o seu volume. Esse é o modelo atômico de Thomson. Século XIX ainda. Mas, Carlos, e aí? Qual o próximo recurso tecnológico que surgiu para que eu tivesse um novo modelo atômico? Primeiro eu vou te mostrar a imagem, porque a imagem fala muito. Vou te colocar de novo em tela cheia. Olha para a tela. Vamos lá. Nessa tela cheia, você está vendo agora o panetone. Mas o meu panetone não é um panetone com fruta cristalizada, não. Porque eu gosto de um panetone mais elegante. Assim, eu gosto de um panetone, se é para engordar, vamos engordar de forma elegante. Está aqui, ó, chocolate belga e doce de leite argentino. O meu panetone, ele é esférico, continua sendo esférico. Características do modelo atômico de Thomson. Ele é uma esfera, assim como era o de Dalton. Ele é maciço, ele continua tendo massa. Mas só que essa massa dele é uma massa positiva. É a massa de pão. Essa massa que envolve essas partículas aqui é uma massa que é positiva. Mas Thomson descobre os elétrons. Quem foi responsável pela descoberta dos elétrons? Thomson. Thomson descobre os elétrons. Guarde no seu coração que o modelo atômico de Thomson é panetone. Carlos, mas eu vou encontrar na minha prova de vestibular lá um panetone? Não, na sua prova de vestibular você vai encontrar pudim de passas. Fazer o quê? A não ser que você pegue uma questão que tenha sido escrita por mim. Você já vai encontrar um panetone. É uma esfera maciça e positiva com partículas negativas. Terminou o século XIX. E aí surge uma nova ferramenta para a ciência. Essa nova ferramenta chama-se radioatividade. Marie Curie começa os seus estudos com Pierre, muita gente começa a trabalhar em cima de radioatividade, e Rutherford, que era um curioso em relação à radioatividade, pede para que dois alunos, Ernest Marsden e Hans Geiger, montem um experimento e façam um experimento para que ele possa provar um modelo atômico. É o experimento mais famoso do ensino médio. É o experimento de Rutherford,
que ele usa a radioatividade com um elemento químico que é o polônio, que é em homenagem à Polônia, que é o país natal de Marie Curie, que começou o estudo sobre a radioatividade. Lá na frente do nosso curso Química do Zero, eu vou trabalhar com você também sobre radioatividade. Mas hoje eu só vou utilizar a radioatividade. Entenda, eu vou utilizar o material radioativo, que é o polônio, e esse material radioativo emite uma partícula. Essa partícula que o material radioativo emite é a partícula alfa. Nós estamos agora em 1911. Vamos continuar nossa viagem no tempo. Chega agora comigo no modelo atômico de Rutherford. Na sua tela cheia está aparecendo aí o experimento de Rutherford. E eu vou no passo a passo desenhando para você. Vou começar pelo canto inferior esquerdo da tua tela. Me ajuda aqui. Está aqui o polônio. O polônio é um material que emite uma partícula alfa. Essa partícula alfa ela tem massa e tem carga. Ela é maciça e positiva. Vou escrever agora no canto inferior direito da tua tela. A partícula alfa é uma partícula que tem massa 4 e carga mais 2. Lembre que a partícula alfa ela é positiva, isso é importantíssimo para você compreender, e que ela tem massa. Ela tem massa. Aí eu vou lançar essa minha partícula alfa, aqui agora estou no canto inferior esquerdo da tua tela, eu vou lançar essa partícula alfa em direção aqui a uma placa de ouro. Ah, mas eu vi em algum livro que não era ouro não, Carlos André, era platina, tanto faz. Eu vou lançar em direção a uma placa de ouro. E essa placa de ouro não tem nenhum orifício. Se você perceber aqui, não tem orifício nenhum não. É uma placa de ouro intacta. E aí, sinceramente, olha para mim. Mas olha bem para mim. Preste atenção. Você aprendeu um princípio físico há muito tempo, pela sua experiência de vida, da impenetrabilidade da matéria. O que diz o princípio da impenetrabilidade da matéria? Que dois corpos com massa não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo. Não funciona. Se eu lançar uma partícula alfa em direção à placa de ouro, lancei a partícula alfa em direção à placa de ouro, pá, colidiu. Vai passar? Não. Aí não importa o autor que você está lendo no seu livro. Não importa. Se eu lançar uma partícula maciça em direção à placa também maciça, ela não vai passar. Se o átomo fosse maciço, como o Thomson está esperando, todas as partículas iam ricochetear, iam bater e voltar. Inclusive, tem algumas questões de vestibulares que, sempre que eu estou falando de vestibular, eu olho nos seus olhos, para você não esquecer, para ficar atento. Existem algumas partículas de vestibulares que colocam uma condicional, um se. Se o átomo de Thomson fosse verdadeiro, se o átomo fosse realmente maciço, como Dalton e Thomson acreditavam ser, o que aconteceria com o experimento de Rutherford? É simples. A partícula alfa ia bater nessa placa e iria voltar. E o desvio ia ser muito grande. O desvio ia ser entre 90 e 180 graus. Ia ser um desvio muito acentuado. É mais ou menos assim. Imagina que de repente acabou a aula de química e você recebeu poderes mágicos. Que poderes mágicos são esses? Assim, terminou a aula de química, você vai desligar seu computador e vai dizer, papai, mamãe, fulano, Beltrano, chama alguém aí. E aí, vê o que eu vou fazer. Aí você sai correndo e atravessa a parede. Como é que o seu parente, alguém na sua família, ia se sentir se você atravessasse uma parede? Ou se eu atravessar agora a tela do teu computador e chegar para te dar um abraço. Opa, me dá um abraço. Como é que você se sentiria? É mais ou menos assim que Rutherford se sente. Porque, para grande surpresa dele, o elétron não bateu e voltou. A partícula alfa não bateu e voltou. Ela não ricocheteou. Esse foi um susto, que foi o maior susto da humanidade. Esse experimento aconteceu na sexta-feira. E o papel fotográfico foi revelado na segunda-feira. Quando revelaram, ele tomou um susto tão grande que mandou refazer. Não aceitou os resultados, foi conversar com Marie Curie sobre o que tinha acontecido. Fez uma viagem, conversou com Marie, voltou, desenvolveu de novo a pesquisa, faz de novo o experimento, porque agora eu tinha que explicar como é que alguém atravessa a tela do computador. Me dá um abraço! E eu vou aí te dar um abraço. Seria um grande prazer. Gostaria muito de dar um abraço agora, porque realmente você não está só. Estamos juntos até a sua aprovação. Nós vamos vencer, juntos. E eu vou correr para te dar um abraço. Mas não é normal. Mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, seria um grande susto. E Rutherford tomou o maior susto da humanidade. É exatamente comparado, como se você visse alguém atravessar uma parede agora. Foi o que aconteceu. E a pergunta que eu te faço é, e agora, papai? Eu tenho uma filha pequenininha que sempre que acontecia alguma coisa que, eita, eu não sei explicar, ela virava, e agora, papai? Essa pergunta eu ouvi várias vezes. E Rutherford ouviu essa pergunta também. E agora, papai? E agora, Rutherford? A partícula atravessou. E Thomson não disse que o átomo era maciço? Como é que essa partícula atravessou? Eu vou ter que explicar. E aí surgem as respostas que mudam completamente o paradigma do átomo. E o átomo começa a ficar muito parecido com aquilo que a gente conhece, com aquilo que você pode estar tatuado agora no seu braço. O átomo que você tatuou no seu braço provavelmente é o átomo de Rutherford e não o átomo de Thomson. Vamos lá, de novo na tela cheia, me acompanha?
Como é o átomo de Rutherford? Ele percebeu o seguinte, vou até fazer em outra cor. Para grande surpresa dele, as partículas alfa, a grande maioria das partículas alfa atravessava. De cada 10 mil, presta atenção, de cada 10 mil a 100 mil partículas que ele enviava, só uma sofria desvio. Batia e voltava. Por quê? Vou fazer em outra cor agora que eu vou mudar a cor para você. Vamos lá. Olha agora aqui no átomo que está do lado direito da tua tela. Se a partícula alfa passasse por aqui, não desviava. 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 Aí eu vou lançando as partículas, estão atravessando. Porque ela atravessa um espaço vazio. Esse espaço do átomo é vazio. Até que de repente, opa, pá, tirou uma casquinha aqui, viu? Essa vai sofrer um pequeno desvio. Porque foi só uma casquinha, como jogar sinuca. Pegou na ponta. Bati no centro. Pá. Aí o desvio foi acentuado. Para cá. Existe alguma coisa no centro do átomo, e essa alguma coisa no centro do átomo é maciço. Essa alguma coisa no centro do átomo que é maciço é o que a gente chama de núcleo. Quem descobriu o núcleo? Rutherford. E existe um grande espaço vazio no átomo chamado de eletrosfera. Quem descobriu a eletrosfera? Rutherford. O átomo de Thomson era maciço e carregado com a massa positiva e partículas negativas. O átomo de Rutherford, que eu vou apagar a tela toda agora aqui, para que a gente possa enxergar melhor. Pronto. O átomo de Thomson era maciço, o de Rutherford é vazio. O átomo de Rutherford você vai dividir em duas partes. Isso você vai anotar com todo o carinho do mundo. O átomo de Rutherford é dividido em núcleo, porque foi ele que descobriu o núcleo, e eletrosfera. Só que tem um detalhe. O núcleo não permite a passagem da partícula alfa. E por que o núcleo não permite a passagem da partícula alfa? Porque o núcleo tem massa. O núcleo do átomo de Rutherford tem massa, enquanto a eletrosfera tem volume. O átomo de Rutherford, o núcleo, tem massa e a eletrosfera tem volume. Só que esse volume não tem massa. Ele só tem tamanho. A massa que você tem na eletrosfera tende a zero, é desprezível. Desconsidere. A massa do elétron é muito pequena. Inclusive, foi ele que fez a proporção entre a massa do núcleo e a massa da eletrosfera. Tudo é Rutherford. Vamos lá. Quem descobriu o núcleo? Rutherford. Quem descobre a eletrosfera? Rutherford. Rutherford prevê que existe um espaço vazio e que os elétrons vão circular ao redor desse núcleo. E que esse núcleo que eu tenho aqui é um núcleo positivo e maciço. Vou de novo apagar a tela para você, se quiser dar uma pausa, tira um print, bem bonitinho, bem elegante. Vou apagar, eu quero que você olhe de novo para mim. Rutherford diz que o núcleo é formado por prótons, que foram descobertos por Goldenstein, e nêutrons. O núcleo tem prótons e nêutrons. Na eletrosfera eu só tenho um elétron. Se eu for fazer uma relação de carga, o próton é positivo, o nêutron não tem carga e o elétron é negativo. Se eu for fazer uma relação de massa, se o próton pesa 1, o nêutron também pesa 1 e o elétron, coitado, pesa quase nada. Ele pesa 1 sobre 1840. Ele é 1840 vezes menor do que um próton ou do que um nêutron. Então, onde é que está a massa do átomo? No núcleo. Não tenha nem medo de ser feliz. A massa do átomo está no núcleo. Mas onde é que está o volume do átomo? O volume do átomo está na eletrosfera. Tudo isso foi Rutherford. Aí você vai dizer, então todo mundo aplaudiu Rutherford. Teria aplaudido. Teria aplaudido, se não fosse por Maxwell. Rutherford apresenta o seu modelo atômico, todo mundo faz uau! Uma aula de química só vale a pena se explodir, né? Pá, explodiu, mudou de cor. Todo mundo olhou, caramba, Rutherford deu um show, um espaço vazio, eletrosfera, um núcleo positivo, o elétron está girando ao redor do núcleo, espetacular. Aí Maxwell vem e faz, eu fiz um cálculo, Rutherford, só tem um problema. Esse elétron não vai ficar aí. Porque se eu tenho um elétron, ele vai girar ao redor do núcleo, vai fazer um movimento de serpentina, um movimento helicoidal, e vai cair no núcleo. Ele chega a calcular o tempo, 10 a menos 22 segundos. O átomo de Rutherford foi contestado por Maxwell, ele diz que o elétron vai girar, 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 e cair no núcleo. E vai desaparecer, porque o próton anularia o elétron. E quer saber, na verdade, Rutherford não sabia a explicação. Eu brinco com isso, assim, me dê mais uma vez a liberdade literária, entenda que isso não está no contexto de química em si, mas é só para você assimilar. Eu brinco com isso dizendo que Rutherford incorpora um personagem de Ariano Suassuna no Alto da Compadecida, Chicó. Eu não sei, eu não entendo por quê, eu só sei que foi assim. Ei, Carlos,
E como é que eu vou saber a resposta acerca do modelo atômico? Se Rutherford não soube dar explicação, quem vai dar a explicação? Quem mudou a história da física? A resposta vem com Bohr, que eu te conto daqui a pouquinho sobre o modelo atômico de Bohr.